Ai, ai. Ano novo e os assuntos continuam, né? Entre eles o Banco Master. Débora, o BC, o Banco Central, relatou em documento enviado ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que parte das fraudes atribuídas ao Banco Master envolve também fundos administrados pela Reag Trust, uma das empresas investigadas na Operação Carbono Oculto. Foi investigada por suspeitas de ligação com esquemas de lavagem de dinheiro e com a facção criminosa PCC. Segundo o relatório do Bacen, entre julho de 2023 e julho de 2024, o Banco Master e os fundos administrados pela REAG movimentaram operações em desacordo com normas do Sistema Financeiro Nacional, gerando falhas graves de risco, crédito e também de liquidez. O valor movimentado foi de 11 bilhões e meio de reais. Débora, a sensação que eu tenho é que quanto mais a gente mexe nessa história, mais aparecem relações estranhas, né? Envolvendo o banco e principalmente o seu controlador, o multimilionário, o senhor Daniel Vorcaro. É exatamente isso, né? Quanto mais a gente puxa fio, isso vai. Tanto o relatório do Banco Central quanto, né, essas relações vai muito ao encontro do que a gente estava falando antes do ano novo, né? Então, ano novo e história velha, porque isso ainda vai se arrastar por bastante tempo. Quanto mais a gente puxa fio nessa história, a gente vai parando em outros lugares que talvez a gente nem imaginasse lá no começo, quando começou toda aquela coisa de CDB com problema de liquidez, emitir novos títulos, né? Porque o CDB ele é um título de renda fixa, um instrumento de captação. O banco emite para captar recurso para si e para suas operações. Então, quando a gente começou com aquela história de um CDB para cobrir um buraco, os precatórios que estavam ali mostrando algum problema na precificação e no balanço do master, e a gente vai para fraude de crédito, a gente vai parar em fundos ligados ao PCC, ou uma gestora que tinha seus fundos ligados ao PCC, e tudo isso apareceu no relatório do Banco Central, que explica ali para o TCU por que o Banco Master foi liquidado. Isso que realmente foi ao encontro do que a gente estava falando no dia 30, porque o TCU ele tentou ali de alguma forma, e com não só um dedo, mas uma mão inteira do Toffoli, né? Tentou ali evitar ou voltar atrás na liquidação do Master. É isso que, na verdade, está tentando, isso que está em jogo aí nessa entrada do TCU, nessa atravessada do TCU, não só deslegitimar o que fez o Banco Central, mas também alguma forma de reversão da liquidação do Master, porque, como a gente aqui falou, tem fio para todo lado. E aí a gente começa a ver nesse relatório do Banco Central que foi apresentado ao Tribunal de Contas, que tinha assim um histórico de muitas irregularidades praticadas pelo banco e que o modelo de funcionamento do banco era muito atípico, até por esses negócios exóticos, porque quanto mais exótico, quanto mais atípico o que está dentro do balanço, mais fácil você consegue dar um preço que talvez não seja o que ele valha. Então, isso aparece no relatório, os créditos inexistentes sem comprovação apareceram no relatório, e aí entra também a REAG, que aqui como título de curiosidade, um tempo atrás eu tinha feito um estudo sobre precatórios, e a REAG, que tem ali os fundos ligados ao PCC sob sua gestão, hoje, né, atualmente, é a gestora que mais tem precatório no patrimônio. Então, você vê que tudo que é difícil de precificar, né, tudo que é difícil de você dar um preço, acaba entrando nesses negócios mais escusos, né, porque é muito mais fácil de você dar um preço que não existe e inflar um patrimônio que pode ser alvo ou o final, a destinação final de uma lavagem de dinheiro, do que uma coisa que você sabe o preço e que é mais fácil de justificar, né? Você consegue comprovar. Precatório, você dá o preço que você quiser, é um negócio de balcão. Então, tudo isso levou à liquidação do Master e realmente tinha um fundamento para levar a liquidação. Teve a reciclagem de recursos, e tudo isso acabou esgotando as alternativas, e a única coisa que sobrou foi a liquidação. Isso foi muito bem explicado pelo Banco Central, e espero que seja acatado e que coloque uma pedra em cima disso, embora muitos interesses estejam em jogo, porque realmente era um banco que estava tão deteriorado que não ia ter salvação mesmo a não ser a liquidação, e como a gente já falou, acabou prejudicando muita gente que não tinha nada a ver com isso, mas tinha o seu dinheiro ali, às vezes até indiretamente, por meio de fundos de pensão, não só quem colocou o dinheiro ali achando
que era um bom negócio porque estava recebendo ali um CDB, foi indicado pelo seu banco, pela sua corretora, mas também pessoas que colocaram dinheiro no fundo de pensão estadual, por exemplo, e que estavam com os negócios ali atrelados ao Master e nem sabiam. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, porque era um banco que tinha muitos problemas, muitas fraudes, muitas questões atípicas, e que realmente a liquidação é a última alternativa e que não foi evitável nesse caso. Dé, uma curiosidade aqui. O Banco Master oferecia um CDB de quanto, hein? 150% de CDI ou mais? Assim, era só curiosa mesmo, só para entender qual era a ilusão que ele vendia. Era por aí, acima de 120% quando ele começou a dar problema, e quando ele já estava ali emitindo um CDB para cobrir o outro, então ele precisava pagar um que venceu, ele emitia um mais arriscado, ele já estava ali na casa dos quase 20% ao ano. E isso coloca em risco também o fundo garantidor. Não que coloque em risco, mas você está se financiando com o seguro, vamos dizer assim, do fundo garantidor de crédito, que caso o banco não tenha solvência, ou que ele seja liquidado, ou tem algum problema ali, tem essa intervenção do Banco Central, o FGC que salva os pequenos investidores até 250 mil por CPF. E o Banco Master usava isso quase como marketing. Olha, você empresta o dinheiro aqui para a gente, você recebe 20% ao ano, mas tem a cobertura do FGC. E aí, até por conta do Master, o Fundo Garantidor de Crédito mudou a regra. E agora, se o banco começar a operar com risco e usar o fundo garantidor quase ali como um seguro, ele vai ter que contribuir mais com o fundo, porque até então todo mundo contribui igual. Cada vez que um banco pega um dinheiro, um recurso emprestado, uma parte vai dessa captação vai para o FGC para garantir a segurança do sistema. E agora essa regra deve mudar por conta do que o Master fez. Então, realmente, acabou abalando várias estruturas e era muito atrativo mesmo, porque imagina para uma pessoa física ouvir, vou ganhar 20% e ainda tem o FGC se tudo der errado, vou emprestar dinheiro para esse banco. E aí, com isso, eles continuavam nessa mistura de Brasil com Egito, financiando esse esquema que não se sustentaria ao longo prazo. Gente, é uma ilusão pura. A gente tem que desconfiar, né? Dinheiro fácil, Débora, não existe. Né? A gente Sempre tem precisa risco. desconfiar. A Se gente tem que está ficar de olho. pagando bem, é porque o risco está maior. E aí cabe também a gente saber, tentar ali entender qual risco é esse que está vindo dessa rentabilidade maior. Vamos falar sobre o ganho real, que é o salário mínimo. O valor agora é de R$ 1.621 e representa um reajuste de R$ 103 aí em relação ao salário de 2025. A alta corresponde a um reajuste de 6,79% e está seguindo a regra, né, de valorização retomada em 2024, que considera a inflação acumulada e o crescimento da economia. O objetivo da política é preservar o poder de compra e garantir ganho real aos trabalhadores e também aos beneficiários vinculados ao piso nacional. O que essa injeção na economia representa, Débora? Que tipo de ganho para os brasileiros, hein? Quando a gente aumenta o salário mínimo acima da inflação, e aqui no caso a gente usa o INPC, né, no Brasil, para essa base de comparação, toda vez que a gente dá ganho real para as pessoas, então elas passam a ter um ganho acima dessa inflação, elas vão gastar tudo que elas ganham. Né? Nós trabalhadores, né, normalmente gastamos tudo que ganhamos. E quando a gente gasta tudo que ganha, se você dá mais dinheiro para essa população, ela vai consumir mais, ela vai conseguir manter esse consumo. A gente tem aumento da massa salarial, isso gera também emprego, e no final das contas, é a economia girando. Então, você tem ali um aumento do salário mínimo que vai gerar ali em torno de 75, até se a gente pegar contas do Diese e dar um pouquinho mais, dá ali em torno de 81 bi de injeção de economia, porque são R$ 103 injetados aí com esse aumento do salário mínimo. E é muito curioso que quando a gente fala de aumento do salário mínimo, a gente tem duas óticas, né? Que a cada R$ 1 você aumenta os gastos públicos, porque você tem ali as aposentadorias que são indexadas, os benefícios que são indexados. Hoje tem ali mais 59 milhões de pessoas que têm essa indexação mais próxima, né? Então você acaba atingindo esses brasileiros e isso acaba custando para os cofres. Então muito se olha para esse lado fiscalista da coisa,
e até por isso o aumento foi menor do que foi no ano passado, porque acabou entrando na regra do arcabouço fiscal. Então, antes você tinha ali a correção pelo crescimento, né? Crescimento ali dos 2 anos anteriores. Por essa regra, avançaria para R$ 1.636. Isso seria bom? Seria ótimo. Mas ainda assim, mesmo com o arcabouço limitando essa alta 2,5, né, por conta aí da regra, você tem um salário mínimo indo para 1.621, saindo ali de R$ 1.518. Então você tem sim um aumento de 103 reais, e esses 103 reais giram na economia e vão gerar emprego, vão gerar renda. Você vai ter pessoas com mais poder de compra mesmo, e essas pessoas vão usar esse poder de compra, então é dinheiro no bolso do trabalhador, ainda que só 103 reais. Muitas pessoas criticam, né, o teto de gastos, não, o teto de gastos era do Temer que está lá esquecido, espero que continue assim. Mas você tem um arcabouço fiscal que limita, né, os 2,5. Muita gente criticou isso porque a regra anterior era melhor. A regra anterior era melhor, sim, mas ainda tem ganho real. A gente não pode esquecer que de 2016, e aí sim falando do Temer, de 2016 a 2022, a gente não teve avanço real do salário mínimo, a não ser em 2019. Então, o ganho real ficava ali, às vezes, até negativo. Então, não era a renda do brasileiro crescendo, e isso também trava a economia. E aí muito se olha por essa lógica dos gastos, que tem que cumprir o arcabouço, que você gera um impacto muito grande para as contas, mas se esquece que quando você também coloca R$ 1 no bolso da população, você tem essa conta aí de 75 a 81 bi, que vão girar a economia, vão aumentar a massa salarial, vão aumentar o emprego. Então, isso também gera crescimento, e crescimento gera renda, e o brasileiro, como eu estava falando, que gasta tudo que ganha, vai acabar nos impostos sobre consumo também contribuindo para os cofres públicos. Então, isso volta para o governo, de certa forma. Então, é um dinheiro que gira, que estimula a economia, e muita gente se esquece justamente desse retorno e desse multiplicador. Fica tão preso na crítica ali na ótica de fiscalista, a gente vê esses figurões da Faria Lima, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, falando sobre a desindexação do salário mínimo, porque essa é uma agenda que o mercado financeiro gostaria de emplacar, que se desindexasse o salário mínimo da inflação para diminuir os gastos, congelar o salário mínimo. A gente já viu de tudo desses absurdos, e até por isso eles têm tanta torcida pelo Tarcísio, porque o Tarcísio compraria essa agenda que já foi, de certa forma, mostrada no governo Bolsonaro, de estagnação do salário mínimo. Então, eles querem essa desindexação porque eles só olham pelo lado fiscalista, pelo lado dos gastos públicos, no caso, mas esquecem que é a vida das pessoas, é dinheiro no bolso do trabalhador, e que a economia também gira com isso. Então, uma ótica muito rasa, e que esquece que o trabalhador, e ainda a gente poderia discutir se esse salário mínimo deveria ser maior ou não, segundo o Diese, mas você vê que é uma ótica rasa de quem não está pensando na vida das pessoas e está olhando a economia como se fosse planilha, já diria Maria da Conceição Tavares, puro tecnocratas. Ó, vai sobrar um dinheirinho aí, além desse aumento do salário mínimo, porque a partir de janeiro, vamos lembrar, né, passa a vigorar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, tá? Essa foi uma pauta do governo Lula que precisou de muita negociação no Congresso Nacional para ser aprovada. A gente acompanhou toda essa novela ao longo do ano passado. A isenção será total para quem ganha até 5.000 por mês e parcial para quem tem salário entre 5 e 7.350 reais. O Ministério da Fazenda estima que aproximadamente 10 milhões de brasileiros passam a ter essa isenção total do imposto de renda. E outros 5 milhões entram na faixa progressiva do desconto. E aí, Débora, a gente falou então de um ganho real do salário mínimo. Agora, com a isenção do imposto de renda, a projeção é de mais de 28 bi de reais que serão geradas, né? Ou progressiva, ou pela isenção total, ou pelo desconto progressivo. Mais dinheiro na economia, né? Que vai circular aí com mais dinheiro. Mesma lógica do salário mínimo. Você deixa o dinheiro no bolso do trabalhador, esse trabalhador vai gastar esse dinheiro, e aí a gente pode pensar, né? Ali, quanto o trabalhador vai ter, quase mais um 13º, um 14º ali, dependendo da renda dele, né? Você tem um aumento de dinheiro disponível, esse dinheiro vai circular, o trabalhador vai gastar,
esse recurso, e isso vai voltar para a economia em forma de consumo, que vai gerar renda, vai gerar emprego. Então, são duas medidas populares, porque elas acabam deixando esse dinheiro disponível no bolso do trabalhador, mas que também tem efeitos econômicos, que é o que a gente chama de multiplicador. Né? O multiplicador nada mais é do que R$ 1 que você deixa mais no bolso do trabalhador, quanto vai gerar de impacto na economia. E é assim que a gente faz essas contas, que a gente acaba vendo aí, né? Os economistas fazem as contas e a gente acaba vendo, vai gerar tanto de impacto, gera tantos bilhões na economia, injeta dinheiro, e esse dinheiro vai virar, sim, investimento num certo momento, vai gerar emprego, vai gerar mais renda, e isso vai aquecendo a economia mesmo, e por isso que a gente não caiu num buraco tão grande mesmo com a alta da taxa de juros, porque a gente ainda tem a política de valorização do salário mínimo. Sem isso, a gente estaria numa situação muito pior. A política de valorização do salário mínimo ajudou muito nesse aspecto. E a isenção do imposto de renda deve continuar dando um pouco de fôlego ainda para a economia brasileira, junto ainda à valorização do salário mínimo, então é uma combinação muito boa, deve dar um fôlego para 2026, ainda que a taxa de juros esteja sufocante e acabe estrangulando toda a atividade urbana. Então, essas outras medidas compensam parte disso, não totalmente, mas compensam parte disso, e são boas notícias e notícias que acabam, né, melhorando também a percepção do brasileiro da economia e dos seus próprios orçamentos e finanças pessoais. Isso é importante porque a Débora sempre lembra para a gente que dinheiro no bolso de pobre vira investimento, né? Não investimento em CDI, CDB, bolsa de valores, mas as pessoas que são mais pobres vivem sempre no limiar, né? Então, quando você tem R$ 300 a mais, você troca a geladeira, você troca a TV, você compra alguma coisa para sua casa, você compra uma air fryer nova, você compra alguma coisa que faltava na sua casa, então o dinheiro no bolso, na conta de quem é mais pobre, não fica guardado, né? A pessoa usa e esse dinheiro volta para a economia, circula. Então, por isso que sempre o aumento real do salário mínimo e agora também esse dinheiro extra que vai sobrar aí no bolso dos brasileiros é dinheiro que certamente vai, em sua imensa maioria, de volta para a própria economia, fazendo o dinheiro circular, gerando emprego, gerando renda, e o que a gente já sabe que a Débora fala sempre tão bem para a gente, né, Roberto? É isso, sempre dando uma aula para a gente aqui, Débora. Só falta agora, então, a taxa de juros, né? Para ficar melhor, a gente poder parcelar, poder fazer um financiamento, enfim, poder fazer a economia girar mais rápido. Mas esse é assunto para o nosso próximo encontro, porque a gente precisa falar sobre isso, né? O impacto dessa taxa, exatamente nesse aumento do salário mínimo e também na isenção do imposto de renda. Acho que vale a gente entender melhor aí o que vai sobrar para a gente. Com certeza, e quando quiserem é só chamar. Boa. Mas segunda-feira tem mercado, né, Débora? Tem mercado e a gente vai falar sobre tudo isso. Ponto, já tem pauta para o mercado segunda-feira. Beijo para você, Débora. Um ótimo ano, viu? Tudo de bom. Para nós. Saúde. Dinheiro do bolso. Beijo, Deb, valeu. William. Vamos ver, né? Tem que entender o quanto que vai sobrar de verdade, porque o que interessa no final do dia, né? Você poder investir na sua geladeira, poder parcelar, né? Poder pensar no seu negócio, fazer um financiamento, entender o valor dos alimentos do supermercado. É a prática da economia que interessa, né? Na vida de todo mundo, assim. Então, é interessante que a Débora traz essa linguagem fácil para a gente entender.